Isso é muita coincidência para o que está acontecendo agora. A Groenlândia está no centro das discussões de um palco de conflito político entre os Estados Unidos e a Europa, uma polaridade política militar, aonde Estados Unidos reivindica a Groenlândia, a Europa não quer abrir mão, e agora a gente vê um eclipse solar passando justamente em cima dessa área. Sinais nos céus anunciam as coisas que estão para acontecer. Esse ano de 2026 começa um período que é conhecido como a Era de Ouro dos eclipses solares. E isso está em plena harmonia com os textos proféticos que envolve essa geopolítica de agora que estamos vivendo, de guerras, rumores de guerras, tratados de paz. Então você sabia disso? Você estava atento a que esse ano de 2026, vai haver dois eclipses solares e 2027 e 2028 ainda virão outros eclipses totais e anulares? Então fica conosco aqui nesse vídeo. Tem informações muito importantes aqui no sentido profético que você precisa saber. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais essas informações tão preciosas para você. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e novamente trazendo para vocês os aspectos do mundo profético no cenário geopolítico que estamos vivendo, informações preciosíssimas para esse momento em que estamos vivenciando junto à humanidade, junto às nações do mundo, como mencionamos anteriormente, acordos de paz, guerras, rumores de guerras, princípio de coisas que virão, tecnologia avançada e tudo isso de uma certa forma sendo projetado no mundo espiritual, também no mundo astronômico, ou seja, diante dos nossos olhos. Hoje nós vamos trazer aqui mais um vídeo trazendo esse aspecto profético que envolve os eclipses, e principalmente aqui no que diz respeito aos eclipses solares. Bom, eu peço a você que já deixa aqui o seu like, muito importante para a gente, né, para o nosso canal. Se, poxa, esse conteúdo tem te abençoado, se você realmente se interessa, dá o like aqui, não esqueça, já inicia esse vídeo já deixando o like, garantindo ele aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, está chegando aqui agora, se inscreve para que você possa ser notificado de todos os outros vídeos que vão ser colocados aqui. Claro, tem que apertar o sininho para que você seja comunicado dos vídeos que vão vir. E o mais importante que sempre mencionamos é que você compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas também por esse conhecimento que estamos compartilhando aqui. Bom, como nós mencionamos, esse vídeo é um vídeo que vai trazer informações para aqueles que não conheciam, que não tinham acesso. Eu já detalhei bastante em outro vídeo aqui sobre os eclipses solares, sobre os eclipses lunares e o fim dos dias e o fim dos tempos, ou seja, as profecias bíblicas. Se você quer mais detalhes aprofundados sobre esse tema, aqui no nosso vídeo, no nosso canal, você pode acessar. Mas hoje, especificamente, nós vamos trazer os aspectos proféticos que estão acontecendo agora e a relação com os eventos geopolíticos. Gente, é impressionante o que a gente vai ver aqui hoje. Então, fica conosco aqui até o final desse vídeo, compartilha ele, porque é impossível a harmonia dos fatos que estão acontecendo com tudo que nós estamos vendo no cenário mundial profético dos últimos dias. Então, vamos lá, já no material que nós preparamos para vocês, como mencionamos, né? Eclipses Eclipse solar total para 2026. Então, nós temos esses eventos para esse ano. Informações muito importantes. 2026 marca o início de uma era de ouro para os eclipses solares. Eclipses solares totais e de anéis de fogo
no período de 3 anos, desse ano, 2026, 2027, 2028. Então, aqui nós temos uma projeção Total Solar Eclipse over Europe, né? É, esse é o que vai ser agora em 12 de agosto de 2026, né? Ele vai passar aqui pelo norte, América do Norte, e entrar na Europa. Nós vamos ver com mais detalhes. Mas eu quero já compartilhar com vocês todo o contexto bíblico dessas afirmativas proféticas. Por exemplo, aqui como no Besorat Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 10 e 11 diz: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. É o que a gente tem visto já no nosso contexto. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Veja isso, grandes sinais dos céus. Também nós temos o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e terrível dia de Adonai, o que está repetido em Atos 2:20. Também aponta para Mateus 24, versos 29 a 30, quando Yeshua diz: O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. E também Lucas 21:11 diz: haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Quando a gente olha para as referências bíblicas, nós vemos ver a palavra profética dada pelo nosso Mashiach Yeshua, o Messias de Israel, dizendo sim que os últimos dias seriam dias com a atuação dos astros mais intensa, aonde teríamos sinais nos céus, sinais no sol, na lua, nas estrelas. E agora nós vemos sinais que vão acontecer esses dias, mas alguém poderia dizer, mas Rabino, eclipse solar sempre aconteceu. Perfeitamente, sempre aconteceu. Mas o que nós temos de importante aqui é a harmonia dos fatos, é a harmonia dos eventos, aonde nós temos eclipses solares totais, também anulares, harmonizado com os eventos da geopolítica que tudo aponta para esse período de últimos dias de acordos de paz, de guerras, ou seja, tudo harmonizado com o texto bíblico, com as profecias bíblicas de últimos dias, de grande tribulação. Então, isso é muito importante, porque sim, nós podemos estar entrando no período de cumprimento profético. E isso está sendo registrado, sendo anunciado pelos céus. Veja que os textos bíblicos que mencionamos aqui, tem que ser a nossa base espiritual, né, de informação, de tema profético, de anúncios espirituais, né, é o nossa primeira referência como base espiritual, é o texto bíblico. Mas veja que coisa interessante, que na tradição judaica, também, nas palavras dos sábios de Israel, muitos dos Rabanim ali do Talmud babilônico, traz no Tratado Sukká algo muito interessante. O Tratado Sukká é um tratado do Talmud, onde se fala a respeito da festa de Sukkot, da festa dos tabernáculos. Então, fala sobre como celebrar a festa, as leis relativas à celebração, leis relativas também à construção da Sukká, que é a tenda que a gente faz durante 7 dias, né? Leis relacionadas ao lulav, que são as espécies que nós abençoamos. Então, assim, há os debates, há as discussões rabínicas ali nas páginas do Talmud. E eles trazem uma informação muito interessante dentro das suas marlokot, das suas discussões. E eu quero compartilhar com vocês aqui o que o Talmud traz sobre a questão dos eclipses. Vamos aqui acompanhando comigo, que são informações preciosíssimas. Por isso eu peço a você que compartilhe esse vídeo, não esqueça. Bom, no Talmud Bavli, ou seja, o Talmud babilônico, temos o Tratado Sukká, 42, onde os sábios de Israel discutem sobre o assunto dos eclipses. Eles discutem o tema e nos trazem observações reveladoras. Que o eclipse da Lua, preste atenção nisso, tá? O Likui Levaná, o eclipse da Lua, é um mau presságio para Israel. Isso porque Israel baseia seu calendário na Lua. Já um Likui Ramá, um eclipse solar,
é um mau presságio para as nações do mundo. Por quê? Porque as nações baseiam o seu calendário no Sol. Então, olha que coisa especial, né? No momento em que eles estão discutindo sobre o assunto da festa, as leis relativas, né, o entendimento de cada sábio ali, de cada rabino, eles entram no que diz respeito a falar sobre o teto, o serrar que a gente chama o teto da Sucá, e é justamente ele não pode estar fechado completamente, ele tem que estar de uma maneira que você possa ver os céus, e aí ao ver os céus, você pode ter ali a presença de um eclipse solar e também de um eclipse lunar, se for à noite. Então, justamente, eles trazem o sentido espiritual dessas manifestações dos astros, que foram feitos lá no quarto dia da criação para ficar como sinais para nós. Então, vocês lembram que os astros celestes, o Sol, a Lua, as estrelas, as constelações, as mazalotes, foram criados no quarto dia. E eles também foram não só feitos para iluminar a Terra, mas também para ficar como sinais para nós. Que nós vamos chamar de Moadim, tempos estabelecidos, bons ou maus presságios, uma maneira que Deus utiliza para se comunicar com a humanidade. Então, quando olhamos essa palavra também dos sábios de Israel, que se harmoniza com textos bíblicos, lembre-se que eu falei aqui que a nossa base está no texto bíblico. E o Talmud, ele vem harmonizar isso, tá? A nossa base não é o Talmud, a nossa base é o texto bíblico, mas as palavras dos sábios de Israel harmonizam-se com os textos bíblicos. E isso traz algo para nós de suma importância, que é a atenção espiritual que nós devemos dar a esses eventos. Não ficar desapercebidos apenas como um evento, né, celestial, um evento que está acontecendo, né, divertido, mas sim como presságios, como anúncios das coisas que virão, porque sim está dentro de um quadro profético. Então, realmente, o que vai acontecer agora, eu quero detalhar com vocês as informações para esses anos que vão vir, tá? A Terra está prestes a presenciar 3 eclipses solares totais, tá? Em pouco menos de 2 anos, com cada faixa de totalidade se deslocando de oeste para leste ao redor do globo. Novamente estamos diante de sinais nos céus, que nos mostram a realidade do mundo espiritual ao nosso redor. Vamos compartilhar agora um pouco do que está por vir nesses 3 anos que seguem. Então, aqui você está vendo já uma projeção do eclipse solar total que vai acontecer agora, dia 12 de agosto de 2026. Então, aí você tem ele passando, nós vamos ver melhor saindo da Sibéria. Então vocês podem ver aqui, olha, Sibéria, ele começa a aparecer na Sibéria, vem se deslocando por cima do globo, passando pela Groenlândia e entrando na Europa, tá? Vamos ver melhor aqui. Em 2025 houve uma pausa na empolgação com eclipses solares, e é verdade que houve um eclipse solar total espetacular no Nordeste aqui dos Estados Unidos e também no Canadá em março e outro na Nova Zelândia em setembro. Mas o ano não teve o tipo de eclipse solar total. De 2026 a 2028, a Terra vivenciará uma aparição dupla de eclipses. 3 eclipses solares totais, que vão ser agosto de 2026, agosto de 2027, julho de 2028. E 3 eclipses solares anulares, aquele que você consegue ver como um anel de fogo. Vai ser fevereiro de 2026, fevereiro de 2027 e janeiro de 2028. Uma repetição de um padrão visto pela última vez, que foi de 2008 a 2010. Veja isso. Isso é uma repetição, um padrão acontecendo nos 3 anos consecutivos. Uma coisa é certa. Aqui, esse ano que estamos, 2026, marca o início de uma breve era de ouro de oportunidades para aqueles que gostam, os caçadores de eclipses solares. Teremos um eclipse solar total em 12 de agosto, agora, de 2026. Será o primeiro eclipse total visível da Europa de 2015 e o primeiro na Europa continental desde 1999. Então, a Europa, desde 2015, não vê um eclipse como esse, né? E nem, ou seja, todo o continente, na realidade, não vê desde 1999. É interessante notar que a Europa está no centro dos conflitos atuais, né?
A faixa de totalidade do eclipse solar de agosto de 2026 começará na remota Sibéria, na Rússia, cruzará o leste da Groenlândia e o oeste da Islândia. Então, nós olhamos aqui nesse mapa, veja, aqui onde você está vendo esse pontilhado, aqui é a Groenlândia, olha, Greenland. Ele passa por aqui, vem passando pelo mar e entra aqui na Espanha, na Europa. Então, vamos ver aqui, ele vai atravessar o norte da Espanha, antes de sair um pouco a leste das Ilhas Baleares, no Mediterrâneo. Observadores em Scoresby Sound, na Groenlândia, nas penínsulas de Reykjanes e Snæfellsnes, na Islândia, e nas cidades espanholas de Leão, Burgos e Valladolid, estarão dentro da faixa de totalidade e poderão ver a fantasmagórica coroa solar. Embora a totalidade dure pouco mais de 2 minutos em seu máximo. A posição baixa do Sol eclipsado, particularmente, será vista na Espanha. Então, veja que coisa interessante. Ele vai passar por cima da Groenlândia. Gente, você tem que convir comigo que isso é muita coincidência para o que está acontecendo agora. A Groenlândia está no centro das discussões de um palco de conflito político entre os Estados Unidos e a Europa. Uma polaridade política militar, aonde Estados Unidos reivindica a Groenlândia, a Europa não quer abrir mão, e agora a gente vê um eclipse solar passando justamente em cima dessa área, como que quisesse dizer alguma coisa, como quisesse mostrar alguma coisa. Então, na realidade, eu estou trazendo aqui para que a gente tenha uma atenção ao fato pela questão de a Groenlândia estar dentro de um conflito, de um debate, de uma questão que envolve política e a parte bélica, a parte militar. Isso não pode ser apenas uma coincidência. Para mim, isso tem algo espiritual acontecendo aqui. E de alguma forma nós estamos sendo comunicados. Ele passa justamente por onde? Pela Groenlândia, mas ele não vem para os Estados Unidos ou para as Américas. Ele vai entrar na Europa. E lembra que eu trouxe para vocês aqui, já compartilhei sobre a questão da Europa, que mantinha uma forte conexão, ainda mantém, né, a questão comercial com os Estados Unidos, porém tem sido abalada justamente por essa questão da Groenlândia, né? Ou seja, a reivindicação do presidente americano, Donald Trump, sobre o território da Groenlândia, que, por sua vez, faz parte da Europa, né? Isso tem provocado um desgaste, né? A ponto de criar tensões de fato, tensões que têm sido criadas entre os governos e na própria União Europeia. Então, o Sol passando por cima dessa área e estando em eclipse, eu não vejo isso como uma coincidência. Né? Nós compartilhamos esse tema da maneira como o Trump coloca diante das nações do mundo, né? Tratando desse tema de uma maneira tão dura, de uma maneira tão imposta, né? Como que vocês têm que fazer porque eu quero e assim vai ser, senão vai haver consequências. Nesse gráfico você consegue ver nessa ilustração o Sol saindo justamente, né? Ele em eclipse, saindo da área da Groenlândia e indo rumo à Europa, onde ele vai passar por cima da Espanha. Ou seja, justamente a gente vê a Espanha, que é um país em que o Donald Trump também tem batido muito de frente com o presidente, com o governo, né, com o Reino da Espanha. Então, sim, é algo muito significativo, queridos. Então, nós vimos aqui agora esse eclipse, né, justamente desse ano de 2026, ali 12 de agosto, o que, claro, mostra para a gente claramente que essa tensão que nós estamos vivendo agora dos Estados Unidos com a Europa, ela pode sim se expandir, ela pode finalizar, as coisas podem se realmente se organizarem, a paz pode ser estabelecida, até porque nós estamos num período realmente de estabelecimento de acordos de paz, mas a questão também pode se agravar. Como na informação sobre a OTAN, embora nós já tivemos uma outra reunião em que a OTAN agora está apoiando o presidente Trump, mas ainda não está tudo definido.
né? Ou seja, ainda há tensões sobre esse tema da Groenlândia. Então, sim, é muito significativo. Eu trouxe aqui para vocês como um resumo dos eclipses totais que estão para ocorrer, tá? Então, a gente tem o eclipse solar total em 12 de agosto, agora, de 2026, passará pela Groenlândia, seguirá rumo à Espanha. E o que que vai acontecer nesse dia? Esse dia será véspera de Rosh Chodesh Elul. Gente, isso aqui é muito significativo. O que que é o Rosh Chodesh Elul? É o mês de Elul no calendário judaico. É o mês que antecede o mês de Tishrei. E no mês de Tishrei é que nós celebramos o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, que é chamado de Dia da Trombeta, o Yom Kippur, o Dia da Expiação, o Dia do Juízo, e a festa de Sukkot, a festa dos Tabernáculos. São festas totalmente proféticas e que apontam para juízos espirituais. E esse mês, que é o mês de Elul, que vai ser o dia em que vai ter o eclipse, vai iniciar o mês de Elul, no mês inteiro se toca o shofar, a trombeta pela manhã, na Shacharit, nas orações da manhã, e é um mês de súplicas, de orações, de busca a Deus. Veja, não é algo aleatório, existe aqui um mover espiritual acontecendo. O eclipse total aqui vai acontecer justamente no dia que vai ser o Rosh Chodesh, em que as trombetas começam a ser tocadas, né? Então, atenção a isso. Para você que é espiritual, está entendendo o que eu estou falando aqui, é muito importante você colocar a sua atenção nisso. O próximo eclipse total será dia 2 de agosto de 2027. Ele vai passar ali no sul da Espanha, vai passar pelo Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, né? E aí ele dá uma sugestão: espere os céus limpos e uma totalidade muito longa. E aí o próximo eclipse solar total em 22 de julho de 2028, ou seja, são 3 anos consecutivos. Vai passar por Sydney, na Austrália, né? E aí, provavelmente, Sydney vai estar movimentado na Austrália Ocidental ou ao norte de Alice Springs, no território do norte ali da Austrália. E esse dia vai ser um Shabat, quando vai acontecer esse outro eclipse em 2028. Então você vê uma sequência de eclipse solar total em anos consecutivos, quase nos mesmos meses, né? Então você tem uma variação aí. Então, queridos, sim, é algo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Agora, eu quero falar com você sobre os eclipses solares anular desse ano, de 2026, e dos que vêm, dos consecutivos, tá? A gente viu, até agora, a gente viu os eclipses solar total. Esse agora que vamos falar é o anular. Essa era de ouro não se limita a eclipses solares totais. A cronologia também inclui um trio de eclipses solares anulares, ou seja, o anel de fogo que é formado em 3 anos consecutivos, em apenas 708 dias. Os eclipses anulares podem não ser tão interessantes quanto os eclipses solares totais, mas são especiais. Começa de forma tranquila, em 17 de fevereiro de 2026. Então, já preste atenção, esse mês que estamos, 17 desse mês, vai ser um eclipse solar anular, tá? Com um eclipse solar anular visível apenas de uma região remota da Antártida. Então, assim, na realidade a gente não vai conseguir ver ele plenamente, porque ele vai ser visto plenamente na Antártida. Mas depois disso, há um percurso clássico do Atlântico até a África em 2027 e depois em 2028, sendo possível a visualização nas Ilhas Galápagos e a Espanha, que testemunharão um anel de fogo. E para a Espanha, em 2028, será o terceiro grande eclipse solar em apenas 532 dias. Grandes eventos de eclipse europeus. Voltamos ao tema da Europa. Volta o eclipse à Europa. Aqui você vê o gráfico, a projeção, né, do eclipse na Antártida, tá? Aqui no ano de 2027, passando pelo sul ali da América do Sul, indo em direção à África, como mencionamos. E se você para colocar a sua atenção, queridos, tudo isso que envolve uma tensão de conflitos no mundo, você já consegue perceber o que isso sugere.
né, dentro do quadro profético sobre guerras, né? Esses são os eclipses anulares que estão para acontecer, e aqui eu trago também o resumo para vocês. Eclipse solar anular de 17 de fevereiro de 2026. Agora, este evento ocorre e pode ser visto na Antártida. E nesse dia é Rosh Chodesh, é o início do mês hebraico Adar. Eclipse solar anular de 6 de fevereiro de 2027, ou seja, praticamente quase um ano depois. Este eclipse anular será visível em partes do Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin e Nigéria, ao pôr do sol. Vai ser Shabat e véspera de Rosh Chodesh Adar primeiro. E o último eclipse solar anular, que será dia 26 de janeiro de 2028, passa pelas Ilhas Galápagos, o Equador continental, o Peru, o Brasil, o Suriname, a Guiana Francesa, Marrocos, Portugal e Espanha ao pôr do sol, ou seja, ele termina na Europa de novo. Queridos, isso é algo muito interessante porque quando a gente olha para todos esses eclipses, você vai ver que os diferentes eclipses que vão acontecer, os totais e os anulares, nesses 3 anos consecutivos, 2026, 2027 e 2028, eles praticamente acontecem no mundo inteiro. Eles pegam a Europa, eles pegam a parte polar do norte, onde está a Groenlândia, eles pegam da América do Sul até a África, eles pegam o continente antártico, ou seja, lá na Antártida, pegam a Austrália. Queridos, praticamente todo o mundo vai presenciar, em parte, um eclipse total ou um eclipse anular. De uma certa forma, o mundo está presenciando eclipses solares em 3 anos consecutivos, totais e anulares. Então, voltando ao tema do eclipse solar ser um mau presságio para as nações, eu vejo que isso não dá para ignorar. Aqui eu trago uma nota para vocês sobre o eclipse solar total, né? A data em que ele vai acontecer, dia 12 de agosto de 2026. A Masala, a constelação desse tempo vai ser a Masala Virgem, né? A constelação Ptolá. E também temos o eclipse solar total, dia 2 de agosto de 2027, Masal Câncer. Eclipse solar total, 22 de julho de 2028, Masal Câncer. E agora os anulares. Eclipse solar anular, 17 de fevereiro de 2026, constelação de Peixes. Eclipse solar anular, 6 de fevereiro de 2027, constelação de Aquário. E o eclipse solar anular, de 26 de janeiro de 2028, constelação Capricórnio. Então, queridos, nós temos aqui o eclipse solar total de 12 de agosto de 2026, a Masal Virgem. E vai ser o primeiro dia de Elu, o mês inteiro de Silihot, né? O mês inteiro de súplicas. Vai ser ali o ano de 5.786, que estamos para 87. Se toca o shofar o mês inteiro como despertamento para regressar a Deus, para fazer chuvar, dias de arrependimento, para os dias de juízo. E são dias que se tocam a trombeta. Todos esses dias do mês vão ser tocadas as trombetas. Isso é um sinal de arrependimento, um sinal de techuvá. Tem lá no Larzul Adonai, Betfilah Ve'ahavá, voltemos a Deus em oração e amor. É tempo de arrependimento, é tempo de consertarmos as nossas veredas, os nossos caminhos, aproveitar o tempo em que Deus não está falando somente conosco, tá? Deus direciona a sua palavra e seus sinais aos seus filhos que conhecem a sua voz, mas não é só conosco que ele está falando. Ele está falando com a humanidade inteira. Deus está transmitindo a sua palavra para toda a humanidade. Então é muito importante que você ouça a voz de Deus, que você dê ouvido aos sinais, ou seja, o que você está presenciando nesses últimos dias. E realmente isso pode ser um grande quadro profético que estamos presenciando com sinais nos céus. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui. Lembrando a todos que têm o interesse de estudar conosco na nossa Yeshivá, né, crescer no conhecimento teológico, dentro da cultura judaica, dentro dos princípios judaicos, princípios bíblicos, né, desde Bereshit, Gênesis, Apocalipse, Sefer Galut, trazendo o original das escrituras, o hebraico, a visão dos sábios de Israel, comentários rabínicos, será de grande proveito para o seu crescimento espiritual e intelectual. Então venha fazer parte da nossa escola judaica, a ZIL, a nossa Yeshivá.
onde você tem muito para crescer, muito para aprender. Aqui embaixo no nosso vídeo, nas descrições, você vai ter toda a informação que você precisa para ingressar na nossa ZIL, na nossa Azeite OCE Festivo University. Bom, vamos terminando esse vídeo por aqui, desejando a todos um excelente dia e olha, atento ao que está acontecendo no mundo e aos sinais dos céus. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Barur, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo "eu preciso disso", então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.